Vai começar aqui agora a live que eu fiz com a Anice. Ela é especialista em Enneagrama. Enneagrama é um mapa para você descobrir qual é a sua personalidade, você otimizar os pontos fortes e melhorar os pontos fracos, tá? Em cima dessa personalidade. Isso te ajuda no seu posicionamento na internet, no seu negócio digital. Beleza? Então não deixa de assistir essa live. Às vezes dá um lagzinho, a internet dela não estava tão boa, mas é coisa de menos de 30 segundos, 20 segundos que ela fica ali rateando. Então, se você está ouvindo aqui no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, se o áudio dela parar em algum momento, fica tranquilo que volta logo em seguida. Eu quis colocar mesmo assim porque está muito boa essa live. Você vai aprender demais. Então, bora lá para a live, bora lá para o podcast, bora lá para o vídeo, que você vai gostar muito. Vamos chamar a Vai galera, porque começar é um conteúdo. assunto bastante relevante, assim, principalmente para quem está se posicionando no digital e principalmente para a vida também, né? Eu vou aprender pra Pronto. caramba hoje. Pra mim vai ser um curso. Já mandei um monte de gente aqui. Também, mandei para a Vambora, vamos galera pro aqui. conteúdo denso. Vamos aprender até para ajudar as pessoas a se posicionarem no digital, né? Com a Sim. comunicação, saber. E se dá realmente, às vezes eu tô viajando também, né? Porque assim, Rodrigo, às vezes a gente quer ajudar o outro e fica uma coisa muito vaga de falar. Hoje em dia todo mundo fala, o que você quer com o seu trabalho? Quero ajudar o outro. Mas acaba ficando uma coisa muito vaga e abstrata, ajudar no quê? Fazendo o quê? E isso vem da clareza que a gente não tem sobre a gente mesmo. Então, quanto mais eu me entendo como eu funciono como pessoa, porque eu costumo brincar que a gente é como um sistema, né, operacional. E quando a gente consegue detectar os bugs do nosso sistema, saber o porquê a gente faz o que a gente consegue compreender o outro também. Então, não tem como eu querer fazer algo de relevância para o outro, de significância para o outro, se eu tenho treta comigo mesmo, se eu não me dou bem nem comigo mesmo. E a gente vê que tem uma galera que fica nessa camada, né? De querer ajudar as pessoas e não cuida da própria vida, não organiza ela primeiro. Então, o Enneagrama, ele é isso, ele é um mapa, né, de autoconhecimento que eu costumo dizer com direção. Não é essa coisa good vibes, vou ler um livro, né, vou fazer aqui uma técnica, vou fazer meditação e eu sou uma pessoa trabalhada no autoconhecimento. Não, o autoconhecimento com direção vai muito além disso. É você ter coragem de se olhar sem filtro, de você voltar lá, isso já está tanto na linha da psicologia, da psiquiatria, e vários estudiosos da mente humana afirmam isso, né? Principalmente em Jung, que a nossa vida adulta, ela é um reflexo da nossa infância. Então, é um eco. E fica ecoando até que a gente volte lá e reinterprete. Porque tem muitas coisas, Rodrigo, que a gente passou como criança, que a gente interpretou de uma forma. Não significa dizer que foi exatamente daquela forma. Mas a gente era criança, a gente não tinha a mentalidade que a gente tem hoje, nem as ferramentas. Então, na vida adulta, é a nossa responsabilidade voltar lá, olhar a nossa história de infância e ressignificá-la, dar um novo significado para aquelas dores que a gente passou, porque isso interfere muito na nossa vida adulta. Se, por exemplo... Porque mal ou bem a gente é domesticado, né? A gente é domesticado igual um bicho, igual um cachorro, a gente foi domesticado. Né? Exatamente. Já nos primeiros anos de vida, os nossos pais, não porque eles querem fazer isso, mas por amor, eles já querem colocar a gente num padrãozinho, né? Numa caixinha. Eles foram domesticados também, né? Exatamente, é o que eles sabem fazer. Aí a gente vai para o colégio, o professor também quer, vou usar a palavra que você usou, domesticar a gente, né? E assim vai. E aí o que acontece? A gente vai ficando cada vez mais distante de quem realmente a gente é, da nossa essência, do que a gente gosta. Eu, nas minhas sessões, eu faço muita pergunta. Eu gosto muito da arte de perguntar, porque isso traz a pessoa para o campo da reflexão. E quando eu faço perguntas sobre a pessoa até então faço perguntas sobre trabalho, família, ambiente profissional, ela responde brilhantemente. Mas quando eu jogo, eu direciono a pergunta para ela, a treta começa, porque ela não sabe responder sobre ela mesma. O que ela realmente quer? O que ela realmente estaria fazendo se não existisse dinheiro? São perguntas assim, se você for olhar, nossa, que pergunta boba.
Mas a maioria das pessoas não tem clareza sobre isso, porque a gente não foi ensinado a pensar, e sim a seguir padrões, a repetir padrões de comportamento. E aí o que acontece? A gente lá na infância, como eu falei, a gente interpreta as coisas de uma forma, não é necessariamente que as coisas aconteceram daquela forma. Às vezes aconteceram, mas algumas vezes a gente interpretou. E aí a gente carrega aquela necessidade de infância não atendida para a nossa vida adulta. E o que é essa necessidade de infância não atendida? Dentro do Enneagrama, existem 9 tipos de personalidade, né? 9 perfis. E é de 1 a 9, né? Não tem nada a ver com numerologia, né? O Enneagrama é uma sabedoria milenar que ele não foi criado, ele foi descoberto. Começou lá em Alexandria, e veio para o Egito, veio fazendo toda uma caminhada, e Gurdjieff trouxe ele para o nosso consciente. E para esse conceito da personalidade. Então, é de 1 a 9. Tem o NA tipo 1, 2. Tem pessoas que chamam só de tipo. Eu já falo mais NA tipo. Tipo 1, 2. O que é o Enneagrama? O que é o Enneagrama? É um mapa de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e uma bússola também. Porque não vai ficar só preso ali nas características que você tem. Tem muita gente que fala, nossa, mas qual é a diferença lá do teste DISC, tem aquele outro lá que eu esqueço o nome, dos temperamentos e tudo mais. Todos esses são ferramentas maravilhosas. Só que só focam na característica. O Enneagrama te mostra a característica, o porquê você faz aquilo ali, a motivação por trás do seu padrão de comportamento e a sua necessidade de infância não atendida. O porquê você buga. Caramba, Porque é profundo, por mais... então, né? Não entendi. É profundo, então, e explica o porquê, né? Não é só botar dentro de uma caixinha só, né? Exatamente. Então, o Enneagrama é isso, é um mapa de autoconhecimento e autodesenvolvimento com direção. Sem groselha, como eu costumo dizer, sem essas perguntas filosóficas, ser ou não seres, a questão é com direção. E o que o Enneagrama não é? O Enneagrama não é algo que você vai lá, faz o teste, tipo de revista Carícia. Quem tem 40 anos, assim como eu, vai me lembrar bem. Eu acho que o Rodrigo não tem, né? O Rodrigo tem cara de ter uns 27, 28. Tem quase 40 anos já. Sério? É. Então você vai lembrar. 37. Não, você não vai lembrar porque homem não se liga muito nisso. Não, na minha sala de turma, minha sala de aula, passava caderno para fazer testes. Para responder pergunta, né? Tinha aquelas perguntas que a gente fazia. Então, tinha essas revistinhas de teste, Carícia, Capricho. E o brasileiro é viciado em teste. Então, às vezes, a pessoa vai lá e pega o teste, que tem um teste do Enneagrama, e faz o teste e fala, já sei, eu sou tipo 1. Tipo 1, ele é o perfeccionista do Enneagrama, né? É aquela pessoa que é muito focada em ser perfeita. Mas tem uma explicação por que ela é tão perfeccionista e por que ela foca, né, em ser perfeita. Aí a pessoa vai lá, faz o teste, nossa, descobri isso aí, é tipo 1. Ah, é o perfeccionismo? Ah, então eu vou trabalhar no perfeccionismo. Não é isso. Não é para você pegar lá e descobrir e se apoiar. Ou então tem gente que fala, ah, eu sou assim porque eu sou o NA tipo tal, tá? Então eu sou mais na minha, eu não gosto de socializar porque eu sou NA tipo 5. As pessoas ficam usando como muleta. Então o Enneagrama não é uma caixa para você se colocar ali dentro e nem muleta para você justificar os seus padrões de comportamento bugado. O Enneagrama é realmente um mapa para você se autodesenvolver. E aí, é muita gente que fala isso, fica preso ali, né? A pessoa tem pressa, quer descobrir logo qual que é para ela poder se rotular. Alô? Não é uma fábrica de rótulos. Picotou. É realmente para você se desenvolver. Tá me ouvindo? Ah, gente. Peraí, tá carregando. Peraí que eu vou falar, enquanto você carrega eu falo aqui. Vai ter o teste, tá no final. A Letícia está falando, o Shermar também. Voltamos? Voltou. E tem a questão também do ego, né? Eu fiz o teste lá, fiz o teste não, vi o vídeo lá, falei, acho que eu sou 4 ou 7, ou sou os 2, não sei se dá para ser 2. Às vezes pode ser uma questão também do ego, né? Ah, eu sou isso, mas no fundo tu não é nada daquilo, né? Exatamente. O eneatipo é só um, Rodrigo. Não tem como mudar. Tá. Não tem como você falar assim, caraca, eu não gostei desse daqui, eu quero ser tal. Não, você já, devido a tudo que você passou, a sua história de infância,
tem toda uma estrutura por trás, né? Entender os seus padrões de comportamento, é voltar lá, ver a sua história de infância. Ah, Nice, posso fazer o teste? Pode. Mas o teste nem sempre é, assim, garantido. Você pode bater o martelo, porque o teste olha muito para características, né? Então, vai muito da situação que você está passando ali naquele momento. Então, a melhor forma é você realmente se auto-observar, passar por um processo para você entender, né? Passar por um processo terapêutico com o Eneagrama, porque ainda que você pense assim, ah, eu sou tal. Igual quando eu comecei a passar pelo meu processo, vou até falar aqui como que eu conheci o Eneagrama, eu fiquei durante 24 anos fazendo uma única coisa da minha vida, trabalhando com pessoas, mas de forma missionária. Mudei mais de 118 vezes. Quero ver os formagens bater essa minha meta. Mudei mais de 118 vezes. Morei em trocentas cidades, enfim. E eu decidi, teve um dia que eu acordei e falei, isso faz mais sentido para mim. Eu quero continuar, sim, desenvolvendo pessoas, mas de uma outra forma. E aí eu fiquei perdida ao infinito, porque quando você fica muito tempo fazendo uma única coisa, você acaba não ampliando o seu mapa mental. Eu fiquei muito perdida e entrei, assim, numa crise de transição de vida, não foi nem de carreira, eu fiz uma transição de vida. Entrei numa crise, assim, muito complexa. E aí foi quando eu conheci o Eneagrama. E o Eneagrama, para mim, foi, assim, um divisor de água. Mas foi extremamente doloroso eu me olhar. Tanto é que quando eu passei pelo meu processo, que foi me apresentado os 9 eneatipos, eu falei, tenho 10? Porque eu não sou nem... Ele falou, não tem, você é um desses, porque todo ser humaninho desse planeta se encaixa em pelo menos um. Então, tá rodando, voltou. Nossa, minha internet eu acho que tá muito ruim, mas tudo bem. Tá perto do roteador? Segue. Do lado, ó, o roteador tá aqui colado em mim. Ah, pede pro pessoal da casa desativar o Wi-Fi. Não, mas vamos lá, tá rolando. Em 3, 2, 1. Foi, então, tá bom. Eu comecei a passar, né, pelo processo de Eneagrama, e a coisa mais difícil, Rodrigo, foi eu ter que aceitar os meus bugs, né? Aquele lado feio que você olhar, né? Que eu tenho, assim, o meu eneatipo, ele tem um lado que é manipulador, ele tem um lado que é orgulhoso, ele tem um lado que ele não quer olhar para as próprias necessidades, ele quer cuidar da vida de todo mundo, ele quer servir todo mundo, ele quer fazer tudo para todo mundo, isso quando ele não está na faixa saudável, porque ele não quer olhar para ele está sempre bem. Então é muito desafiador a gente olhar, né? E a gente falando assim sobre posicionamento, né, digital, eu vejo que o que mais falta hoje nas pessoas, eu tenho até essa ousadia em falar, é esse autoconhecimento profundo mesmo, de você ir tirando as camadas, né? Porque é exatamente isso que o Eneagrama faz. Ele vai fazendo você se olhar, você ir tirando aquelas camadas e acessando aquele lugar que todo mundo tem. Eu tenho certeza que você tem, todos nós temos aquele lugar que você não quer nem olhar, você finge que ele nem existe, porque para você mexer com aquilo ali vai envolver muita coisa. Você vai ter que ressignificar, você vai ter que mudar certos padrões de comportamento, você vai ter que ampliar o seu mapa mental, e nem sempre a gente está disposto a fazer isso. Então, a maioria da... tempo, né, também, eu acho, né? Não tempo? É assim, eu fiz o Eneagrama, pum, explodiu minha mente. É uma jornada, né? Eu comecei a gravar vídeo em abril, eu era uma pessoa, eu tô melhorando, ainda falta muito, eu sinto que ainda falta muito para melhorar. É aquilo até que eu falo para as pessoas, não adianta você querer se conectar com os outros se você não está conectado nem com você, né? Você não sabe nem quem é você direito. Você fica ali naquela coisa você faz o vídeo pensando no julgamento já das pessoas, né? E você não sai dessa barreira, você fica só nisso. Quem sou eu? É aquela coisa do digital. Eu tenho que ser quente ou frio. Para eu ser quente ou frio, eu tenho que me posicionar. E para eu me posicionar, eu tenho que me entender, né? Se eu não me entendo, vai ser difícil eu me conectar com alguém, né? Se você não se entende, você não se conecta. E o pior, você fica frustrado porque você começa a fazer um trabalho ali e você não tem resultado.
Porque, assim, uma coisa que eu aprendi, sabe, Rodrigo, com o Enneagrama, é que você tem que ter integridade. Você tem que ter integridade no seu trabalho e com você mesmo. Não adianta eu vir aqui falar uma coisa que eu não... As pessoas sentem isso, entende? E quando eu não tenho integridade com aquilo que eu falo, faço com o meu trabalho, a mente sente, o corpo sente e o espírito sente. Então, é essa a importância da gente se entender. Não é só para a gente sair por aí, sou a pessoa mais evoluída do mundo. Não, é para a gente realmente gerar um trabalho que transforme, não um trabalho superficial. E uma pessoa só consegue conduzir uma outra até onde ela for dentro dela mesma. Não tem como eu levar a pessoa lá onde você mora aí no Rio? Tijuca. Tijuca. Eu acho que eu já passei por aí. Que eu já Aonde fiquei um fica tempo o estádio do Maracanã? Ah, eu já passei. Então, assim, mas tem o GPS. Ok. Mas eu só consigo realmente levar a pessoa ali com propriedade, explicando para ela, olha, isso daqui, se eu fui. Se eu não fui, vai ser uma coisa muito rasa. Então, a gente só consegue realmente levar uma pessoa até onde a gente mesmo foi. Se eu tô sempre ali batendo numa barreira invisível, eu vou sempre levar a pessoa até ali. E a pessoa nunca vai passar dali. E muito menos eu. E aí o trabalho começa a não ter resultado. E você já vai gerando uma frustração muito grande. E aí onde a gente começa, ser humaninho é assim, olhar para o outro, né? Olhar para a vida, por que fulano consegue e eu não consigo? Né? E outra coisa também, uma coisa que o Enneagrama me ensinou, a gente vive num universo de infinitas possibilidades. Mas eu não sou infinitas possibilidades, e nem você é infinitas possibilidades. Eu sou boa em muita coisa. E tem muita coisa que eu não sou boa e não vou ser, e tá tudo certo. Entende? Então eu tenho que focar, ampliar as minhas potencialidades. Mas o que a maioria passa a vida inteira tentando ampliar ali as sombras? Por que não equilibra? Cara, eu sei que eu não sou tão legal nisso daqui, tá tudo certo. O coleguinha aqui do meu lado que legal. Mas tem muita coisa que eu sou boa também. Então, cada um de nós tem o seu diferencial, entende, Rodrigo? E o Ficar Enneagrama, ele comparando veio... no nosso bastidor com o palco dos outros e Exatamente. fica só observando o que está no externo. Até estava dando aula na terça-feira agora falando sobre isso. As pessoas querem ficar consumindo um monte de conteúdo. O que o fulano lá está falando? Então eu vou aprender isso para replicar para as pessoas. O que está dentro de você? O que você acha? O que você acredita? Né? A pessoa só fica vendo externo, 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 externo. Eu falei, você tem que ter um momento de silêncio, gente. Eu tenho que praticar isso, tenho que melhorar muito isso. Por exemplo, eu vou lavar uma louça, aí estou escutando um podcast. Aí estou tomando banho, estou vendo um vídeo no YouTube. Não tem nenhum momento que eu paro a minha cabeça e me conecto comigo mesmo para me entender, entendeu? Eu fico sempre buscando, buscando, buscando e no fundo a gente nunca sabe o que está dentro da gente para a gente externar aquilo de uma forma mais pura, né? Exatamente. E assim, e cada eneatipo tem a sua particularidade, né? Por exemplo, o eneatipo 1, ele é muito perfeccionista. Tudo tem que estar perfeito. E por ele ser extremamente perfeccionista, tem muita gente que fala assim, mas é bom ser perfeccionista. Até os anos 90 era bom, né? Exatamente. Até os anos Toda 90 entrevista de emprego. Qual é o seu defeito? Sou perfeccionista. Aí a pessoa, já era, ela achava hoje o perfeccionista é considerado covarde, né? Porque o cara não age nunca, né? Não age nunca. E o eneatipo 1, ele é perfeccionista porque existe uma motivação por trás desse comportamento. Ele acha que ele tem que ser bom, ele tem que ser perfeito, porque se ele não for assim, ele não vai ser amado, ele não vai ser aceito. Ele foi uma criança que foi muito cobrada, ou ele entendeu que não era bom o bastante ser ele. Ele foi uma criança que tomou responsabilidades muito cedo, né? Aquela criança que não teve infância, né? Ou então os pais eram imaturos e aí ele teve que cuidar dele mesmo. Então ele traz isso para a vida adulta. E ele tem um crítico muito interno dentro dele, uma voz muito latente, dizendo que ele tem que ser perfeito, que nunca tá bom o suficiente o que ele faz. E ele é crítico dele mesmo e crítico dos outros. Porque com o julgamento que eu me julgo, eu julgo o outro, né? Então, assim, é aquela pessoa que ela não consegue. Por mais que ela comece ali a jornada dela, criar o rolê dela, ela sempre vai bater nessa barreira invisível.
do perfeccionismo, mas é aquele perfeccionismo exacerbado, que não vai deixar ela avançar, ela sempre vai achar que não tá bom. Por mais que ela chegue aqui, ela vai dizer, poxa, mas não tá bom, eu poderia ter feito isso, isso e isso. É aquela pessoa que nunca vai estar satisfeita com nada. E é muito apegada a regras, muito apegado a princípios, é extremamente apegado. Então, e tudo isso tem uma motivação, como eu falei, por trás desse comportamento. Não basta só a pessoa entender que ela é perfeccionista. Ela tem que achar a origem, tipo Dark, não sei se você já assistiu. Tem que ir lá na origem e fazer uma Já. caminhada. Eu parei no meio que eu com uma confusão naquele Dark. Eu falei, caramba, tem até um blog que você tem que entrar num site, num blog, para você entender a série. Eu falei, parei, você tem que entrar num site para entender a série. Mas eu gostei bastante do início. Né? Você conseguiu terminar essa série? Consegui. Dark, você fica repetindo o looping até que você vá na origem e desfaça o emaranhado. Tudo tá lá na origem, sabe? O cara fica lá tentando um monte de coisa, mas tá na origem. E a origem tá ali na frente dele, ele não consegue chegar, entendeu? Então entra até um emaranhamento que falam também da constelação familiar, né? Isso. Tem um negócio uma coisa interliga a outra. Tio de um, que é namorado do outro, que é neto do outro. Então, assim, eu gostei porque eu trouxe muito para o Enneagrama, que as histórias se repetem. Às vezes a gente se acha especial demais, né, Rodrigo? A gente acha assim, caraca, isso só acontece comigo. E não, nós não somos tão especiais assim. As histórias se repetem, porque os padrões de comportamento se repetem, né? Cada eneatipo tem ali o seu padrão de comportamento. E esses 9 eneatipos significa o quê? Cada um tem um filtro de mundo, cada um tem uma visão de mundo, entende? Então, quando eu consigo entender o filtro que eu olho o mundo, que provavelmente é diferente do seu filtro, você fala, caraca, agora eu sei o porquê que o Rodrigo faz isso, agora eu sei. Quando eu fiz, né, passei pelo processo de Enneagrama e é uma jornada e é um processo, né? Não é assim, mas já tem quase 3 anos nesse processo. Mas a primeira vez que eu detectei assim o eneatipo do meu esposo, eu cheguei em casa, eu dei um abraço nele, porque assim me encheu de compaixão a criança ferida que tá dentro dele, que estava, né? Que agora também está. Eu só assim, abracei ele e falei, caraca, agora eu sei o porquê que ele age dessa forma. Agora eu sei porquê que ele tem dificuldade de focar em algumas coisas. Então, assim, é muito legal quando você começa a se compreender, porque você olha com mais compaixão para o outro. Então, foi uma das coisas também que o Enneagrama me ensinou. E tem muita gente, como você falou, que hoje fala muito de autenticidade, né? Tem que ser autêntico, conta a sua história. Só que nem para todo mundo vai rolar assim. Eu nem sabe qual é a história dele direito. Oi? Tem gente que nem consegue entender a história dela direito. Ela fica tão de fora vendo que ela não consegue, né? Não consegue. Um monte de gente chega até mim, mas Rodrigo, eu não tenho nenhuma história para contar. Eu falei, você que acha que não tem. Se eu for buscar aí, tem muita coisa. E eu ouço isso também. Nossa, mas não tem história para contar. Caraca. Então, assim... As melhores histórias que as pessoas têm é aquelas histórias que ela não quer contar, né? Que ela não quer contar. Exatamente. E a treta começa aí. Porque o Enneagrama te faz botar a mão aí onde você não quer olhar, onde você não quer resolver. Foi extremamente difícil para mim, Rodrigo. Acho que eu fiquei um mês, assim, bem bugada, em conflito. Mas quando eu decidi, falei, tá, sou esse, ponto. Decidi olhar as minhas sombras, aquele lado feio que eu não gostava. Eu pude olhar também o meu caminho de evolução. Cara, olha só, eu tenho isso daqui. Eu tenho esse lado feio que eu posso equilibrar. Agora que eu já sei, eu já tenho consciência desse lado feio, eu vou fazer ações, porque tem que entrar em movimento, Rodrigo. Não adianta a gente ficar mudando só no mental. A gente tem que entrar em movimento. Eu vou promover ações que me levem para esse caminho aqui da evolução, para eu ampliar as minhas potencialidades. Então, tudo começou daí. E eu me apaixonei tanto que hoje, assim, eu quero desenvolver as pessoas com o Enneagrama. Fazer as pessoas se olharem quem ela realmente é.
descobrir a real identidade dela. E isso tem muito a ver com o digital, porque fica todo mundo ali querendo seguir o guru, né? Ah, o fulano tá fazendo assim, tá usando essa paleta de cores, tá usando essa tarja no vídeo, tá fazendo vídeo. E aí todo mundo vai fazer aquilo ali. Né? Hoje a gente está na onda do autoconhecimento. Eu até brinquei, daqui a pouco você vai lá no McDonald's, comprar um hambúrguer e vão dizer: senhor, você quer o seu hambúrguer com autoconhecimento ou sem autoconhecimento? Porque tá tão assim, as pessoas ficam, não tem ideia do que realmente é o autoconhecimento e associa com autoestima, associa com storytelling, associa com... Autoconhecimento, cara, é você se olhar, você descobrir quem realmente é você, a sua identidade. Porque quando você descobre a sua identidade, ninguém mais te para. Você tem vergonha de estar numa live, mas mesmo assim, você consegue vencer aquilo ali. O que você tem para falar para a pessoa, a transformação que você tem, vergonha, o meu celular não é um iPhone, ai, meu cabelo não tá legal, ai, eu as pessoas pensam que assim, Rodrigo, eu queria entrar numa live, eu fico com muita vergonha. Você acha que eu não tô com vergonha aqui, que eu não fiquei nervoso antes de entrar na live? Enfim, isso é normal. Até artistas que têm 80 anos, antes de gravar, ficam nervosos. Tem como você perder o nervosismo. As pessoas acham que não passa demais, que ela vai parar de ficar nervosa, vai acontecer, e não é assim, né? As coisas não fluem assim, né? Não é assim. Então, é muito legal isso, quando você tem coragem de se olhar e de se aceitar. Então, assim, eu vejo que hoje eu me trato com muito mais, sabe, Rodrigo, amorosidade, porque eu sei. E quando eu tô bugando, porque não é assim, você descobre o seu NAT, começa a trabalhar ali as suas potencialidades, ampliar o seu mapa mental, saber o porquê que você faz o que você faz, e você vira um ser iluminado. Não, tem hora que eu percebo. Né? Oi? As pessoas acham, é igual meditar, as pessoas acham que vão começar a meditar e vai ser um ser pleno. Vai ver Buda. Às vezes a meditação demora 7 anos para dar resultado. Então, assim, é tudo um processo. E a maioria, assim, das pessoas desistem desse autoconhecimento. Ih, tô travando. Porque é muito desafiador você se olhar de verdade, entende? Você ir tirando as camadas. Vai tirando mais uma. Alô. Ah, voltou. E não tinha cortado. Do clichê. Sério? Cortou aonde? Tá me ouvindo? Não, tá falando agora? Da camada, né? Da camada, camada de cebola. A gente vai tirando ali, Rodrigo. E não é assim, não é um processo, poxa, legal. Vai te confrontar, entendeu? Mas assim, é muito melhor você se olhar e ver a real, tá, eu sou isso daqui, e agora o que eu vou fazer? Do que você ficar uma vida inteira tentando se encaixar em padrõezinhos que disseram que você tinha que ser aquela pessoa ali. Ou você tentar ficar imitando o fulano, porque, nossa, o fulano tem um lifestyle legal, nossa, ele tem um posicionamento legal, eu vou ser assim. Seja quem você nasceu para ser. E como que você vai ser isso? Olhando para o bug, olhando para as suas sombras, olhando para aquela parte na sua história que você reluta em olhar. Se olhando de verdade, sabe? Eu vou decidir, porque tudo como você falou, uma frase sua, a natureza não dá saltos, o processo de autoconhecimento não dá saltos. E aí a maioria, né? Eu vejo que a maioria passa. Eu até fiz uma live falando dos processos do autoconhecimento com direção, e a maioria trava na identificação. Quando ela tem que olhar e reconhecer que ela é realmente aquilo ali. Eu tive que reconhecer, cara, eu sou soberba mesmo. Eu sou orgulhosa. Eu me acho a Madre Teresa de Calcutá, soberba e orgulhosa. Eu mesmo estava conversando com minha mulher hoje. Eu falei, caramba, cara, eu não consigo largar esse comportamento de ficar sendo implicante, sabe? Às vezes ela quer mudar de livro aqui. Eu falei, pô, mas já vai desistir desse livro, Armas da Persuasão? Não, vou começar outro livro.
Eu falei, aí eu fico insistindo, começa a ser desagradável. Pô, aí eu já me enxergo, estou sendo desagradável de novo, estou sendo implicante de novo. E todo dia eu falei, de novo, cara, estou sendo implicante. Mas o legal é que eu já estou enxergando, né? Já acho que é um Você já está processo. enxergando. E é Minha língua legal fica você coçando para enxergar. implicar. É legal. Agora, o que você tem que fazer? Cara, eu vou descobrir qual que é a origem. De onde é que vem essa implicância aqui? Por que que eu sou assim? A Por minha que família eu toda é acho assim. dessa forma? Minha família toda é assim, é debochada, implicante. Aí eu, como eu fui domesticado vendo isso, acho que eu fiquei assim, né? Ou sei lá, faz parte da minha natureza. Mas eu quero Então, mudar assim, isso, a eu não quero maioria. ficar. Então, já vou começar o processo de Enneagrama com você. Vou colocar a sua personalidade. Vamos lá, descobrir junto a sua personalidade, a criança ferida que de repente está aí. Por que essa criança ferida é desse jeito? Qual a necessidade dela não atendida? E o que pode ser feito, né? Porque isso faz todo o sentido. Então, é basicamente isso. E aí a gente vem para a vida adulta, Rodrigo, cheio de crença. E cada perfil, cada eneatipo tem ali as suas crenças, de acordo com a sua motivação, de acordo com os padrões de comportamento, e eles nem têm consciência na maioria das vezes, como eu tinha, e nem tinha consciência das crenças que eu tinha, mas eram tudo coisas que me bloqueavam, que me paravam. Tem as crenças que bloqueiam e as crenças que. Sempre você vai ter uma crença, né? Vai ter a crença que te bloqueia sempre. e a crença que você vai. Tá tudo bem, não muda em nada, né? A sua vida, você não vai te bloquear, né? Sim, sim. Então, é muito importante você ter esse olhar para você, porque quando você começa a trabalhar em você, você também vai, aí sim, você vai ter um posicionamento legal aqui, único, com autoralidade. O que é um posicionamento com autoralidade? Você ter a coragem de colocar a sua visão naquilo que você está fazendo. Porque a maioria, Rodrigo, não tem essa coragem. Porque, cara, você construir a sua jornada é um desafio imenso, requer muita coragem. E você tem que ter muito conhecimento de você mesmo e do que você quer e do que você não quer. Entende? Para você ter constância aqui. Então, eu só vou conseguir realmente fazer um trabalho aqui a médio e longo prazo, eu tô falando, tá? A médio e longo prazo, não tô falando uma coisa de agora. Quando eu realmente me entender. Porque quando eu me entender, eu vou conseguir entender a outra pessoa e vou conseguir gerar um trabalho genuíno de transformação para outra pessoa. Porque às vezes a gente quer fazer mundos e fundos pela pessoa. E às vezes ela só precisa, eu quero dar um oceano, mas às vezes a pessoa só quer um copo d'água. E a gente quer, não, quero dar o oceano. A gente fica muito mais sensível à real necessidade da pessoa. A gente para de ficar olhando a pessoa como massa, multidão, e olha ela como indivíduo. Então, o Enneagrama faz isso, porque o Enneagrama, ele é uma sabedoria, eu vejo que é uma sabedoria, não, nem considero uma ferramenta, que faz a pessoa se olhar como indivíduo, todos nós. Embora a gente pode ter o mesmo eneatipo, mas não é necessariamente que a gente vai enxergar o mundo da mesma forma. Você vai ter valores diferentes dos meus, você vai ter potencialidades diferentes das minhas. Então, nós somos indivíduos, embora, assim, seja gigantesco, né? Milhões de pessoas no planeta Terra, não estou dizendo que, você é especial. Nós somos especiais, mas nem tanto assim. Você é especial para sua família e tal, mas o mundo real não é assim. Mas nós somos indivíduos, e como indivíduos, a gente tem ali as nossas limitações, e é importante a gente entender isso, as nossas limitações, entender aonde a gente pode avançar, entender aonde a gente buga, onde é a nossa flecha de estresse, né? Que o Enneagrama ele é representado por uma mandala, que tem as flechas de movimento, que cada eneatipo faz dentro da mandala, né? Que é as flechas de evolução e de involução, onde você escala, né, seu autodesenvolvimento, e onde você desce. Tem os movimentos que todo mundo faz lá dentro. Então, a gente tem muito mais clareza. Peraí, tem hora assim que até meu esposo fala para mim, olha, vai respirar, respira, porque ele já sabe, ele é apaixonado por Enneagrama, e ele tem a clareza que eu tô indo para minha faixa de estresse. Né? Eu não vou, assim, ser a Madre Teresa aqui e dizer, não, agora eu sou iluminada. Não, gente, é um processo diário, é um work in progress, diário.
Então, é muito legal isso quando a gente tem, assim, clareza sobre quem a gente é, sobre quem a gente escolhe ser, sobre quem a gente veio aqui para ser e quem a gente não veio aqui para ser. E definitivamente, todo sistema, seja familiar, político, educacional, querem colocar a gente numa caixinha. E aí a gente vai ficando cada vez mais longe da nossa essência, cada vez mais longe das nossas potencialidades. E aí a gente fica ali forçando fazer algo, cara, que você não é bom. Igual a vida inteira, eu fui péssima em matemática. Bom, quase bombei em matemática. Eu sou péssima até hoje, na verdade. Mas, em compensação, sempre fui boa, assim, em língua portuguesa e tal, com pessoas. Então, assim, a gente tem muito mais clareza. É um trabalho que nem por todo o dinheiro do mundo, trabalhar com parte contábil, às vezes eu vou, porque não é a minha praia. E vai me estressar. Não é a minha praia, não é o que eu quero para mim. Eu sou boa com pessoas. Então, a gente tem muito essa clareza, assim, tem coragem de abraçar a nossa arte. Porque, Rodrigo, empreender é um desafio. E a gente começa empreendendo a gente mesma, cara. Dia a dia, a gente começa empreendendo a gente mesmo. Então, é muito importante. Se sabotar, ainda mais para não se sabotar, não cair ainda mais quem empreende em casa, empreende no digital. É uma armadilha para a pessoa não cair ali numa autossabotagem, né? A Regina fez a pergunta interessante aqui. Como que é a primeira sessão de Enneagrama? A primeira sessão de Enneagrama, Regina, é para a gente situar você. A gente faz ali um mapeamento para ver se você tem clareza de onde você está, do porquê você faz o que você faz, né? Então, é uma sessão muito assim, mais de perguntas fechadas, para que você entenda aonde você está e o que você quer com o processo de Enneagrama. Feito isso, a gente começa a mapear ali, a gente começa a mapear a sua história de infância. Eu costumo aplicar o teste, né? Até para você ter clareza também. Mas, assim, tem pessoas que aplicam o teste no início da sessão, né? Na primeira sessão, a pessoa, eu acho que eu sou esse. Acho que eu sou... Teve uma que falou para mim, acho que eu sou o 8. Acho que eu sou o tipo 8, que é o poderoso, né? O tipo 8 geralmente é aquela pessoa que todo mundo, assim, fala... Sabe aquela pessoa que geralmente as pessoas olham e falam, ah, isso daí, nossa, esse cara chegou. Ele chega chegando, ele é imponente, ele fala o que tem que falar, ele é direto, e é aquela pessoa assim, ríspida, ela não mede palavra, vai lá e fala. Então, para outra pessoa, nossa, é grosso, mas assim, é aquela pessoa que intimida. Aí ela falou para mim, eu acho que eu sou tipo 8. Aí na quarta sessão, né, que a gente foi fazendo ali um mapeamento da história de infância dela, entendendo a motivação, ela falou assim, não, eu não sou o 8, eu sou tal. Então, assim, basicamente é isso. A primeira sessão é para a gente entender aonde você está, né? O porquê que você está, né? Buscando esse processo. Porque eu tenho muito cuidado, Rodrigo, porque às vezes não é o momento da pessoa, entende? Às vezes a pessoa está ali, então na primeira sessão é o momento de aplicar o Enneagrama nela ou não. Quando eu vejo que não é o momento, base ali junto. Ih, travou de novo. Vai voltar. E depois, Voltou. quando eu vejo que a pessoa já caiu. já... Oi? Tinha caído, mas voltou. Foi pouco tempo. Pode continuar. E aí, quando eu vejo que a pessoa já está já pronta para... Aí eu vou lá e apresento a pessoa para ela mesma. Ela perguntou de novo aqui, são quantas sessões? Tem número fechado? Olha, eu sempre oriento a pessoa a fazer no mínimo 10 sessões. No mínimo 10 sessões. E a pessoa decide semanal. Eu sempre aconselho no começo, as primeiras, serem semanais, ao invés de 15 em 15. Depois da quinta sessão, pode até ser de 15 em 15. As primeiras 5 sessões é bom ser semanal, né? Então, um número fechado, assim, eu não recomendo menos que 10 sessões. Porque a gente tem que entender que a gente vai mexer com comportamento, a gente vai mexer com história de infância, a gente vai mexer com o seu passado.
a gente vai mexer com a sua psique, a gente vai mexer com uma porção de coisa. Então, se não for uma coisa bem fechada e individual, vai mais ferrar do que ajudar. Então, eu tenho muito esse cuidado, porque o primeiro que eu fiz foi assim, foi boom. E mais assim, me bugou do que ajudou. Depois eu tive que reparar. Então, hoje, como eu passei por isso, eu tenho muito esse cuidado de acompanhar a pessoa e esperar se ela está pronta. Porque nem todo mundo. Autoconhecimento, Rodrigo, eu achava que era para todo mundo, mas não é para todo mundo. E o autoconhecimento com direção, a pessoa realmente tem que estar ali preparada, como eu falei, porque senão ela vai bugar, ela vai olhar, ela não vai se aceitar, ela vai A pessoa está com o ego lá em cima, o ego é maior do que ela, não aceita. Aí não que ferra. aceita. Aí ferra tudo, em vez de ajudar, buga mais a pessoa. Então eu tenho muito esse cuidado. Então primeiro eu quero fazer esse papel, como você falou, de enfraquecer o ego, fortalecer a essência. Por isso que, assim, eu me apaixonei porque é uma ferramenta profunda que abrange tudo, sabe, Rodrigo? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus. Não tenho, assim, a religião, nada disso. Eu acredito, tenho uma fé genuína. E eu acredito muito que o espiritual, o mental, o psicológico, o emocional são corpos que a gente tem que cuidar, né? Não adianta só eu cuidar do físico. Eu tenho que cuidar do emocional, eu tenho que cuidar do espiritual. E são coisas ainda que não virou a chave na cabeça das pessoas. Por isso que eu me apaixonei pelo Enneagrama. Se eu não acredito nela, tá tudo certo. Mas é uma ferramenta para o seu campo espiritual. Faz você se conectar, seja com uma meditação, seja com Buda, seja com o que você chama de Deus. Mas faz você se conectar com algo maior que você. E eu vejo que não existe um autoconhecimento genuíno, realmente, real, com direção, sem ter esse equilíbrio desses corpos, sabe? Não é só ler livro, não é só good vibes, fazer técnicas, meditações, como eu falei. É realmente você ter a coragem de encarar você, sabe? De você se olhar. Eu falo pra Eu caralho, achava né? também que... Não, é você que está dando aula, hoje é teu espaço aqui. Eu, inclusive, achava isso há 2 anos atrás. Eu falei, a partir de agora eu vou virar um alucinado, eu vou ler um monte de livro, vou ler 10 livros por ano no mínimo, eu vou meditar, eu vou praticar atividade física. Aí eu achei que eu ia virar um Superman, né? Aí chegou numa hora que eu estourei, assim, falei, caraca, não estou aguentando mais, estava sofrendo nesse processo, né? Eu tive esse processo, não tive autocompaixão comigo mesmo. A autocompaixão comigo mesmo é boa, né? Eu não tive autocompaixão, não me perdoava e às vezes me pegava surtando, assim. Teve uma vez que eu estava lavando louça, eu joguei o prato longe, assim, que ficava remoendo na minha cabeça. Ah, eu falhei naquele processo, eu não consegui ler o livro hoje, eu falhei, aí eu joguei o prato longe, quebrei o prato, minha mulher não entendeu nada. O que está acontecendo? Isso que estava tão bem até meia hora atrás. Sei lá, eu comecei a chorar, fiquei desesperado. Porque é isso, as pessoas ficam acreditando nessas receitas de, você tem que acordar 5 horas da manhã, você tem que praticar no FEP, você tem que fazer atividade física todos os dias, tomar você banho tem que gelado. ter tomar banho gelado. Aí se você não faz isso, você se acha um bosta. Quando estou preparado, porque cada um tem um mapa, né? Tanto que lá na minha... Você falou tudo agora, Rodrigo. Cada um tem o seu mapa. Tanto que lá nas comunidades, na escola que eu tenho, eu fiz algo assim meio bizarro, né? Todos os alunos que chegam na minha comunidade, eu chamo para conversar no 1 a 1 ali no WhatsApp. Quero entender a pessoa, quanto tempo que você tem para você empreender no digital? Como que é a sua realidade de vida? Como que é ir na sua casa? Quanto que você pode desprender de dinheiro, de tempo? Para entender qual o mapa daquela pessoa que ela precisa. Porque não dá para eu ficar... Eu poderia fazer uma super promessa lá na escola. Em 3 meses você vai do 0 a 10 mil reais e você vai ter um negócio digital rodando e você vai vender dormindo. Aí a pessoa entra lá empolgada, faz o curso, entra na minha escola e é só mais uma transação ali. Eu não sei como que é a história da pessoa. Daqui a pouco a pessoa está frustrada. Investi lá na escola do Rodrigo e agora não tive retorno, a culpa está
tá comigo, né? Eu não sou bom o suficiente, eu sou um merda, não, isso não é para mim, eu não entendo de tecnologia, não entendo de E internet, a não sou bom maioria das pessoas comunicador. tem essa baixa estima, Rodrigo. A maioria das pessoas não olham assim, sabe, para o potencial, não olha quem elas são. Ela olha para o que o outro está fazendo e o que ela não está fazendo. Ela olha para o que está acontecendo na vida do outro e não está acontecendo nela. Sabe? Ela não consegue, assim, ele fala, cara, igual eu sou muito boa nisso daqui. Igual eu gosto muito, Rodrigo, dessa troca aqui de falar e tal, não sigo o roteiro, né? E tal. Eu gosto muito dessa troca aqui, dessa conversa, mas eu sou péssima em edição de vídeo. Tava até falando aqui com a minha amiga, cara, eu tenho que fazer umas aulas disso. Meu esposo que me ajuda, mas ele também, assim, não é o expert em vídeo, mas ele me ajuda. Mas eu sou péssima nisso. E vou ficar me condenando? Não, vou tentar lá editar o vídeo, mas eu tenho que entender que eu nunca vou ser boa nisso, porque não é uma coisa assim que eu gosto de fazer. Eu faço porque eu preciso, porque no começo é eu presa, né? Então, é a gente se tratar, sabe, com amorosidade e também com respeito. A maioria das pessoas não se respeitam. Elas ficam se comparando o tempo todo, elas entram nesse looping de se comparar. Como eu estava até te falando, você postou uma menininha que só vivia estudando, né? Eu falei, o NA tipo Ah, 5. Que o NA tipo 5, ele assim, em algum momento ele entendeu que ele precisava de conhecimento. Quando ele era na infância, ele passou por uma situação muito traumática e ele entendeu que ele tinha que estudar, ele tinha que conhecer tudo para ele poder sobreviver no mundo. Então, ele, quando vem para a vida adulta, com essa necessidade de infância não atendida, ele está sempre estudando. Só que tem uma coisa, ele estuda tanto, que gera uma obesidade mental e ele não consegue entrar em ação. Ele fica cada vez mais perdido. E aí ele vai estudar mais ainda. E aí ele vai em busca do próximo curso. E aí ele vai em busca da próximo desafio de lives. E aí ele vai em busca do próximo livro. Ele tá sempre assim nesse looping, achando que precisa de mais. Ele não confia no conhecimento que ele já tem, que hoje, assim, os maiores gênios que a gente vê são NA tipo 5, cara. Os maiores gênios que teve. Steve Jobs não, que ele era o NA tipo 4, mas com a asa 5. Mas a gente vê o próprio Albert Einstein e vários outros. São aqueles caras focados, que gostam de estudar, que gostam de criar coisas. Mas a maioria das pessoas se prendem nisso. Quero mais conhecimento, não estou pronta o bastante. Quero mais, preciso de mais curso, né? E assim, eu vejo muito, né, o NA tipo 3 aqui no marketing digital, que é aquela pessoa que está sempre se adequando. Essa semana ela está falando sobre autenticidade. Aí ela vê que tem uma galera falando de storytelling, aí ela já muda, storytelling. Aí na outra semana tem uma galera falando de tráfego, aí ela já muda, vou falar de tráfego. É aquela pessoa que parece um camaleão, ela está sempre querendo se adaptar na onda do momento, porque não confia em si mesmo. Ele acha que o que ele sabe não é o bastante. Então, ele está sempre ali se adequando. Então, uma pessoa que tem esse NA tipo, para ela ter consistência aqui a médio e longo prazo, ela vai ter que realmente se olhar. Vai ter que realmente fazer o que resolver esse gosta bug. não é papo, não é aquele cheira-meia, que abraçar. Tem que fazer o que gosta mesmo. O que você fala com seus amigos no churrasco? Pô, Rodrigo, tem um aluno lá que ele fala, pô, cara, eu gosto, ele vive falando comigo sobre futebol, né? Falei, tá aí, cara, por que você não monta um negócio digital em cima de futebol? Falei, Rodrigo, vou ganhar dinheiro em cima de futebol. Falei, por que não, cara? É tão louco pra ele, tão maravilhoso, que ele não acredita que ele pode falar sobre futebol. O negócio e você vê, Rodrigo, como que é? A primeira pergunta da pessoa, pô, vou fazer dinheiro em cima disso daí. Né? A primeira coisa que a pessoa pensa. E aí eu sempre costumo tirar, e se dinheiro não existisse, o que você estaria fazendo? Eu fiz essa pergunta esses dias para uma pessoa que ele também gosta de futebol e trade. Eu falei, tá, e se dinheiro não fosse o problema? Ele, eu gosto de futebol e gosto de trade também, mas trade está dando mais dinheiro, eu vou investir nesse negócio aí. Eu falei, e se dinheiro não fosse o problema, o que você estaria? Eu ia investir nesse lance de futebol, porque ele joga e tem um time lá na cidade dele e tal. Eu falei, então, você entende que é ter coragem de abraçar a sua arte? Né, de fazer, é igual você falou, né? Nem papo abraça a árvore, mas quando a gente está longe do que a gente veio aqui para fazer e do que a gente gosta de fazer,
você vai ficar doente, cara. Você vai ficar doente, você vai ficar estressado, Vai você vai fazer virar uma muita pessoa força, né? Tu vai mal-humorada. fazer uma live, tu vai sofrer pra caramba. Tu vai gravar um vídeo, só, caraca, parece que desprendeu uma energia enorme. Não vai conseguir fazer aquilo ali de forma natural, suave. Aí fica sofrendo, sofrendo, sofrendo. Aí trabalha, aí dá 3 anos a pessoa desiste. Ou nem 3 anos, né? Desiste. Dura menos. Não aguenta mais. Eu mesmo trabalho com marketing há mais de 14 anos. Por que eu gosto de marketing? Até uma questão meio egoísta. É a questão de saber que as pessoas estão ouvindo a minha mensagem. Essa questão, pô, as pessoas estão vendo o meu vídeo, as pessoas estão vendo a arte que eu fiz, as pessoas, aquela coisa do ego de as pessoas estão vendo o que eu estou fazendo, né? Por isso que eu gosto do marketing, né? Até gosto de outras coisas, mas acho que eu não ficaria muito tempo, porque não envolve a psicologia do marketing, eu não vou ficar, eu gosto de futebol, mas eu não vou ler livros sobre táticas, eu não vou ler livros sobre futebol, história do futebol. Eu vou ler sobre psicologia, tem um monte de livro ali atrás sobre psicologia, Enneagrama agora eu vou começar a estudar, enfim, tudo que envolve a comportamento humano eu gosto, e o marketing está dentro disso, né? E eu É isso, percebo falta também 3 minutos. Nossa, já Pode falar. passou voando. E eu percebo falta também 2 que você gosta disso, né, Rodrigo? Você gosta de ensinar, você gosta de agregar valor à vida das pessoas. Eu percebo isso em você. Você tem o seu jeito, né? Você tem o seu jeito, que eu até falei, é o seu único. Você tem o seu jeito único. Então, tem pessoas que somente você vai alcançar. E é isso que as pessoas têm que entender. Quando a gente se cala, tem pessoas que precisam ali ouvir o que a gente tem para falar e a gente se cala. Por ego, por medo, por julgar alheio. Mas tem pessoas que só você vai acessar. Tem pessoas, Rodrigo, que só você vai acessar. Só você vai conseguir Tem gente que não vai gostar de mim, tá tudo bem. Tem gente que vai odiar você, que vai... Não tem como... Quando você quer agradar todo mundo, você acaba agradando ninguém, né? Porque você fica ali só se adaptando à Rodrigo, situação. quando você é quem você nasceu para ser, você vai desagradar a maioria das pessoas, entende? Mas você vai chegar nas pessoas certas. A pessoa que realmente precisa da sua mensagem. Porque, como eu falei, tem pessoas que só você vai acessar, pessoas que só eu vou acessar. Então, por isso que a gente não pode ter medo de falar. A gente não pode calar a nossa voz. A gente tem que dar o som genuíno à nossa voz. E fazer o que a gente veio aqui fazer e ponto. Gente, passou tão rápido. Dá o presente aí, dá o presente, falta 1 minuto. Fala como que acessa. Você que quer descobrir o seu eneatipo, me chama lá no direct, que eu vou te nortear para você descobrir o eneatipo e descobrir onde você buga e como que você pode escalar, se autodesenvolver, escalar aí a sua personalidade. Quem estiver ouvindo no podcast, que eu vou transformar essa aula em podcast, acessa lá. Qual é o seu perfil mesmo? Eu sou Nice Santos. Nice Santos. Isso, vai lá. Eu sou Nice. Você que está no futuro está ouvindo. Você que está no futuro está ouvindo esse áudio ou está vendo no YouTube, é só acessar ela. E quem quiser entrar na minha escola, na minha comunidade, é só entrar no link da minha bio, que lá eu vou te ensinar a montar um negócio na internet e você ter uma vida mais plena e impactar outras pessoas nesse processo. Agora falta 13, 12, 11. Show. Vai terminar. Rodrigo, obrigado, tudo de bom. Obrigado pela sua atenção aí. Gratidão. Boa noite, galera. Obrigado. Valeu a presença.